Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Se você tem mais de 60 anos e acorda durante a madrugada com essa dor intensa irradiando pela perna, saiba que existe um erro muito específico que a maioria dos idosos comete sem perceber e que está sabotando completamente suas noites de sono. Hoje vou revelar exatamente qual é esse erro fatal que está tornando suas noites um verdadeiro pesadelo e como você pode corrigi-lo ainda hoje para finalmente ter o descanso que merece. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua cidade e há quanto tempo você vem sofrendo com essas dores noturnas no nervo ciático. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade de pessoas que buscam alívio natural para essa condição. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre como tratar naturalmente a dor no nervo ciático, especialmente aquelas direcionadas para pessoas da terceira idade que enfrentam desafios únicos relacionados à idade. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, estendendo-se desde a região lombar, passando pelos glúteos, descendo pela parte posterior da coxa até chegar aos pés. Quando este nervo sofre compressão, irritação ou inflamação, o resultado é uma dor que pode variar de um desconforto leve até uma sensação de queimação ou choque elétrico que literalmente tira o sono de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estudos epidemiológicos mostram que a prevalência de dor ciática aumenta significativamente com a idade, afetando cerca de 15 a 20% das pessoas acima dos 60 anos, e essa porcentagem sobe para mais de 30% naqueles com mais de 70 anos. A anatomia do nervo ciático é particularmente complexa em pessoas idosas devido às mudanças degenerativas naturais que ocorrem com o envelhecimento. A partir dos 50 anos, nossos discos intervertebrais começam a perder altura e elasticidade, o que pode levar a um estreitamento dos espaços por onde o nervo ciático passa. Além disso, o desenvolvimento de osteófitos, popularmente conhecidos como bicos de papagaio, pode criar pontos de compressão adicional sobre o nervo. As articulações facetárias também sofrem desgaste, contribuindo para a instabilidade da coluna vertebral e aumentando a pressão sobre as raízes nervosas que formam o nervo ciático. O que torna a situação ainda mais complexa para os idosos é que durante a noite, nosso corpo passa por diversos processos fisiológicos que podem intensificar a dor ciática. Durante o sono, a produção de cortisol, nosso anti-inflamatório natural, diminui significativamente, especialmente nas primeiras horas da madrugada. Isso significa que qualquer inflamação presente no nervo ciático tende a se intensificar durante esse período, resultando naquelas dores terríveis que despertam as pessoas entre 2 e 4 horas da manhã. Além disso, a posição que mantemos durante o sono por várias horas consecutivas pode criar ou agravar pontos de compressão sobre o nervo. A imobilidade prolongada também reduz a circulação sanguínea na região lombar e pélvica, diminuindo o aporte de oxigênio e nutrientes necessários para a recuperação dos tecidos inflamados. Para pessoas idosas, essa situação é ainda mais crítica devido à redução natural da capacidade circulatória que acompanha o envelhecimento. O erro específico que vou revelar hoje está diretamente relacionado a um hábito noturno que a maioria dos idosos desenvolve sem perceber, pensando que estão fazendo algo benéfico para a sua saúde, mas que na realidade está criando as condições perfeitas para a irritação do nervo ciático durante o sono. Este erro é tão comum que encontro em praticamente todos os meus pacientes idosos que se queixam de dor ciática noturna, e a boa notícia é que sua correção é relativamente simples, mas requer conhecimento específico sobre como o corpo idoso funciona durante o período de descanso. A identificação precoce deste erro é fundamental porque, quanto mais tempo ele persistir, maior será a sensibilização do nervo ciático, levando a um quadro de dor crônica que se torna progressivamente mais difícil de tratar. Em pessoas idosas, a capacidade de recuperação dos tecidos é naturalmente mais lenta, então cada noite de sono inadequado representa uma oportunidade perdida de regeneração e pode contribuir para o estabelecimento de um ciclo vicioso de dor e insônia. Estudos recentes em gerontologia mostram que distúrbios do sono em pessoas acima dos 60 anos
não apenas afetam a qualidade de vida, mas também aceleram o processo de envelhecimento celular e comprometem o sistema imunológico. Quando adicionamos a dor ciática noturna a essa equação, criamos um cenário onde o corpo não consegue realizar adequadamente seus processos de reparo e regeneração, perpetuando e intensificando o quadro doloroso. O erro mais devastador que encontro em praticamente todos os meus pacientes idosos com dor ciática noturna é a utilização incorreta de travesseiros para elevar as pernas durante o sono. Você provavelmente já ouviu falar que elevar as pernas pode ajudar na circulação e no alívio da dor ciática, e isso é verdade, mas a forma como a maioria dos idosos faz isso está criando o efeito completamente oposto, intensificando a compressão sobre o nervo ciático e transformando suas noites em verdadeiros pesadelos de dor. A grande maioria dos idosos que sofrem com dor ciática coloca 1 ou 2 travesseiros embaixo dos joelhos, achando que estão fazendo a coisa certa. Na superfície, essa lógica parece fazer sentido. Afinal, elevar as pernas realmente pode melhorar o retorno venoso e reduzir o inchaço. No entanto, quando analisamos a biomecânica específica da coluna vertebral e do nervo ciático em pessoas idosas, descobrimos que essa prática, aparentemente inofensiva, está criando uma cascata de problemas que se intensificam ao longo de toda a noite. Quando você coloca travesseiros apenas sob os joelhos, está criando uma flexão forçada do quadril que coloca o músculo psoas em uma posição de encurtamento prolongado. O psoas é um músculo profundo que se origina nas vértebras lombares e se insere no fêmur, e quando permanece encurtado por várias horas durante o sono, ele desenvolve pontos de tensão que exercem tração sobre as vértebras lombares, especificamente sobre L4 e L5, que são exatamente os pontos onde emergem as raízes nervosas que formam o nervo ciático. Em pessoas idosas, essa situação é ainda mais problemática porque a flexibilidade muscular já está naturalmente reduzida devido ao processo de envelhecimento. Os músculos e fáscias perdem elasticidade com a idade, e quando submetemos o psoas a uma posição de encurtamento por 6 a 8 horas consecutivas, estamos criando aderências e pontos de gatilho que permanecerão ativos mesmo após o despertar, mantendo a compressão sobre as raízes nervosas. Além disso, a posição com travesseiros apenas sob os joelhos também afeta negativamente a curvatura natural da coluna lombar, conhecida como lordose lombar. Esta curvatura é fundamental para a distribuição adequada das cargas sobre os discos intervertebrais e para manter os espaços intervertebrais abertos, permitindo que as raízes nervosas tenham espaço suficiente para funcionar sem compressão. Quando os joelhos são elevados sem o suporte adequado da região lombar, a lordose natural se inverte, criando uma cifose lombar que estreita os forames intervertebrais, comprimindo diretamente as raízes do nervo ciático. A pesquisa biomecânica demonstra que cada grau de flexão do quadril acima de 15 graus aumenta a pressão intradiscal em aproximadamente 5%. Quando consideramos que a posição com travesseiros sob os joelhos frequentemente resulta em uma flexão de quadril de 30 a 45 graus, estamos falando de um aumento de 75% a 125% na pressão sobre os discos lombares durante toda a noite. Para pessoas idosas que já podem ter discos degenerados ou protrusões discais, esse aumento de pressão pode ser a diferença entre uma noite tranquila e acordar com dor ciática intensa. O problema se torna ainda mais complexo quando consideramos que durante o sono REM, que ocorre principalmente nas últimas horas da madrugada, nossos músculos experimentam um relaxamento profundo. Embora isso seja normal e necessário para a recuperação, quando o corpo está em uma posição biomecanicamente incorreta, esse relaxamento muscular remove a proteção ativa que os músculos proporcionam à coluna vertebral, deixando as estruturas passivas como ligamentos e discos intervertebrais suportando toda a carga de uma posição inadequada. Estudos específicos sobre dor lombar em idosos mostram que a posição de flexão prolongada do quadril durante o sono está diretamente correlacionada com o aumento da rigidez matinal e da intensidade da dor ao despertar. Isso ocorre porque durante a flexão prolongada, os tecidos posteriores da coluna vertebral, incluindo os ligamentos e a cápsula articular das articulações facetárias, são submetidos a um estresse tensional constante, desenvolvendo microlesões que se acumulam ao longo do tempo.
Particularmente em mulheres idosas, que representam a maior parte dos casos de dor ciática noturna, existe um fator adicional relacionado às alterações hormonais pós-menopausa. A redução dos níveis de estrogênio afeta negativamente a qualidade do colágeno presente nos ligamentos e discos intervertebrais, tornando essas estruturas menos capazes de suportar estresse mecânico prolongado. Quando combinamos essa vulnerabilidade estrutural com a posição inadequada criada pelos travesseiros sob os joelhos, temos a receita perfeita para a irritação crônica do nervo ciático. Outro aspecto frequentemente negligenciado é que a elevação inadequada das pernas também afeta o padrão respiratório durante o sono. A flexão excessiva do quadril pode restringir ligeiramente a expansão diafragmática, levando a uma respiração mais superficial que reduz a oxigenação dos tecidos da coluna vertebral durante a noite. Considerando que a recuperação tecidual depende significativamente do aporte adequado de oxigênio, essa restrição respiratória sutil pode retardar os processos de cicatrização e regeneração, perpetuando o quadro inflamatório. A ironia é que muitos idosos adotam essa prática baseados em recomendações bem intencionadas de profissionais de saúde que não consideraram adequadamente a biomecânica específica da coluna vertebral durante o sono ou as particularidades anatômicas e fisiológicas do envelhecimento. O que funciona para problemas circulatórios gerais pode ser contraproducente para a saúde do nervo ciático, especialmente quando aplicado de forma inadequada por períodos prolongados. A consequência mais devastadora deste erro na colocação dos travesseiros é o desenvolvimento do que chamo de síndrome do despertar ciático, um padrão específico de dor que se manifesta nas primeiras horas da manhã e pode persistir por várias horas após o despertar. Esta síndrome é particularmente cruel em pessoas idosas porque coincide exatamente com o período em que o corpo deveria estar se sentindo mais descansado e renovado após uma noite de sono reparador. O que acontece durante essas 6 a 8 horas de posicionamento inadequado é uma cascata de eventos inflamatórios que se intensifica progressivamente ao longo da noite. Quando o nervo ciático permanece sob compressão constante devido à posição incorreta dos travesseiros, as células nervosas começam a liberar substâncias pró-inflamatórias como a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Estas substâncias não apenas aumentam a sensibilidade à dor, mas também promovem vasodilatação local e extravasamento de plasma, criando edema que comprime ainda mais o nervo. Em pessoas idosas, este processo é particularmente problemático porque a capacidade de drenagem linfática está naturalmente reduzida com a idade. O sistema linfático, responsável por remover toxinas e produtos inflamatórios dos tecidos, funciona de forma menos eficiente após os 60 anos. Quando combinamos essa redução da drenagem natural com a produção aumentada de mediadores inflamatórios causada pela compressão nervosa, criamos um acúmulo de substâncias nocivas ao redor do nervo ciático, que pode levar dias para ser completamente eliminado. A pesquisa em cronobiologia mostra que nossos níveis de cortisol, o anti-inflamatório natural do corpo, atingem seu ponto mais baixo entre 2 e 4 horas da madrugada. Este é exatamente o período em que a inflamação causada pela posição inadequada dos travesseiros atinge seu pico, criando a tempestade perfeita para o despertar com dor intensa. Para idosos, cuja produção basal de cortisol já está reduzida devido ao envelhecimento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, essa janela de vulnerabilidade é ainda mais pronunciada. O padrão típico que observo em pacientes idosos que cometem este erro é o seguinte: eles conseguem adormecer relativamente bem, mas acordam entre 2 e 4 horas da manhã com uma dor ciática intensa que os impede de voltar a dormir. Ao tentarem se mover ou mudar de posição, a dor se intensifica porque os músculos e ligamentos que estiveram em posição encurtada por várias horas resistem ao movimento, criando uma rigidez dolorosa que pode durar horas após o despertar. Esta rigidez matinal não é simplesmente desconforto temporário. Estudos histológicos mostram que quando tecidos moles permanecem em posição encurtada por períodos prolongados, as fibras de colágeno desenvolvem ligações cruzadas anômalas que alteram permanentemente a elasticidade do tecido. Em pessoas idosas, cujo colágeno já apresenta alterações relacionadas à idade, essa formação de ligações cruzadas ocorre mais rapidamente e é mais difícil de reverter.
O músculo piriforme, localizado profundamente na região glútea, é particularmente afetado por este erro de posicionamento. Quando os travesseiros elevam apenas os joelhos, o piriforme permanece em uma posição de tensão aumentada durante toda a noite. Como o nervo ciático passa muito próximo ao piriforme e em cerca de 15% da população passa diretamente através dele, qualquer tensão excessiva neste músculo pode comprimir mecanicamente o nervo. Em pessoas idosas, onde a massa muscular e a força já estão reduzidas, o piriforme pode desenvolver pontos de gatilho e espasmos que persistem por dias após uma única noite de posicionamento inadequado. A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos que muitos idosos tomam medicamentos que podem afetar a qualidade do sono e a resposta inflamatória. Medicamentos como antihipertensivos, diuréticos e antidepressivos podem alterar os padrões normais de sono, fazendo com que a pessoa permaneça em uma única posição por períodos ainda mais prolongados. Alguns desses medicamentos também podem afetar a circulação periférica, exacerbando os problemas causados pelo posicionamento inadequado. A dor ciática noturna em idosos também tem uma dimensão psicológica importante que não pode ser ignorada. O medo de sentir dor pode criar um estado de hipervigilância que interfere com os estágios profundos do sono, necessários para a recuperação tecidual. Quando a pessoa desenvolve ansiedade antecipatória sobre a dor noturna, ela tende a se posicionar de forma ainda mais rígida na cama, intensificando os problemas biomecânicos causados pelos travesseiros mal posicionados. Pesquisas em medicina do sono demonstram que a fragmentação do sono causada pela dor tem efeitos profundos no sistema imunológico e na capacidade de cicatrização. Cada despertar noturno devido à dor ciática interrompe os ciclos naturais de liberação do hormônio do crescimento, essencial para a reparação tecidual. Em pessoas idosas, cuja produção de hormônio do crescimento já está significativamente reduzida, essa interrupção pode ter consequências duradouras na capacidade de recuperação. O erro no posicionamento dos travesseiros também afeta a temperatura corporal durante o sono, um fator frequentemente negligenciado, mas crucial para a saúde do nervo ciático. A posição inadequada pode comprometer a circulação sanguínea local, alterando a termorregulação na região lombar e pélvica. Como o metabolismo celular e os processos de reparo dependem de uma temperatura adequada, essas alterações podem retardar significativamente a cicatrização de qualquer inflamação presente no nervo. A correção deste erro devastador requer uma abordagem completamente diferente do posicionamento durante o sono, especialmente desenvolvida para as necessidades específicas do corpo idoso. A técnica correta não envolve simplesmente remover os travesseiros, mas sim implementar um sistema de suporte progressivo que respeita a anatomia da coluna vertebral madura e promove a regeneração do nervo ciático durante as horas de descanso. O primeiro elemento fundamental desta correção é compreender que o suporte deve começar na região lombar, não nos joelhos. Pessoas idosas frequentemente desenvolvem uma retificação da lordose lombar devido a anos de alterações posturais e degeneração discal. Durante o sono, é essencial restaurar suavemente essa curvatura natural para descomprimir as raízes nervosas que formam o nervo ciático. Isso é alcançado colocando uma toalha enrolada ou um suporte lombar específico na curvatura natural da cintura, preenchendo o espaço entre o corpo e o colchão. Este suporte lombar deve ter aproximadamente 5 a 8 centímetros de diâmetro para pessoas idosas, sendo ajustado conforme o conforto individual. O objetivo não é criar uma lordose exagerada, mas sim manter a curvatura fisiológica que permite o alinhamento adequado das vértebras lombares. Quando as vértebras estão adequadamente alinhadas, os forames intervertebrais se abrem, proporcionando espaço suficiente para que as raízes nervosas funcionem sem compressão. O segundo componente crucial é o posicionamento das pernas de forma que mantenha os quadris em posição neutra. Em vez de elevar apenas os joelhos, a técnica correta envolve o suporte de toda a extensão das pernas, desde os joelhos até os tornozelos. Isso é conseguido usando um travesseiro firme e comprido, ou 2 travesseiros alinhados, que sustentem uniformemente toda a região posterior das pernas.
Esta distribuição do suporte evita a flexão excessiva do quadril, que causa o encurtamento do psoas e a compressão das raízes nervosas. A altura ideal para esta elevação das pernas em pessoas idosas é de aproximadamente 15 a 20 centímetros, suficiente para melhorar o retorno venoso sem criar flexão excessiva do quadril. Esta altura específica foi determinada através de estudos biomecânicos que mediram a pressão intradiscal em diferentes posições de repouso. Descobriu-se que elevações superiores a 25 centímetros começam a aumentar significativamente a pressão sobre os discos lombares, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Um aspecto frequentemente negligenciado, mas extremamente importante, é o posicionamento da cabeça e pescoço. Muitos idosos usam travesseiros excessivamente altos ou múltiplos travesseiros, criando uma flexão cervical que se transmite por toda a coluna vertebral. A posição incorreta da cabeça pode alterar a curvatura de toda a coluna, afetando indiretamente a pressão sobre o nervo ciático. O travesseiro ideal para pessoas idosas deve manter a cabeça em posição neutra, alinhada com a coluna torácica, geralmente requerendo um travesseiro de altura média que preencha adequadamente o espaço entre o pescoço e o colchão. Para pessoas idosas que dormem de lado, a correção requer modificações adicionais. É necessário colocar um travesseiro entre os joelhos para manter o alinhamento da pelve e evitar a rotação da coluna lombar. Este travesseiro deve ser firme o suficiente para manter os joelhos separados durante toda a noite, mas não tão espesso que force uma abdução excessiva do quadril. A espessura ideal geralmente varia entre 10 a 15 centímetros, dependendo da largura do quadril da pessoa. A implementação desta correção deve ser gradual, especialmente em pessoas idosas cujos tecidos podem estar adaptados à posição incorreta há anos ou até décadas. Recomendo começar com modificações sutis, aumentando gradualmente o suporte lombar e ajustando a elevação das pernas ao longo de uma semana. Esta abordagem progressiva permite que os músculos e ligamentos se adaptem gradualmente à nova posição, evitando desconforto excessivo durante o período de transição. É fundamental que a pessoa idosa compreenda que pode haver um período de adaptação de 7 a 14 dias durante o qual pode experimentar desconforto diferente do habitual. Isso não indica que a técnica está incorreta, mas sim que o corpo está se ajustando a uma posição anatomicamente correta após anos de compensação. Durante este período, é importante manter consistência com o novo posicionamento e não retornar à posição anterior, mesmo que inicialmente pareça mais confortável. A qualidade do colchão também desempenha um papel crucial na eficácia desta correção. Pessoas idosas frequentemente precisam de um colchão que ofereça suporte firme sem ser excessivamente rígido. Um colchão muito mole não proporcionará o suporte adequado para manter o alinhamento espinhal, enquanto um colchão muito firme pode criar pontos de pressão que interferem com a circulação. O teste simples é que a pessoa deve conseguir deslizar uma mão sob a região lombar quando deitada de costas, mas sem que haja um espaço excessivo. Para potencializar os efeitos desta correção, recomendo a aplicação de calor suave na região lombar antes de deitar. Uma compressa morna aplicada por 15 a 20 minutos pode ajudar a relaxar os músculos paravertebrais e facilitar o posicionamento correto. O calor também promove vasodilatação local, melhorando a circulação sanguínea na região e fornecendo mais oxigênio e nutrientes para os tecidos em processo de recuperação. A monitorização dos resultados é essencial para avaliar a eficácia da correção. Pessoas idosas devem observar mudanças na qualidade do sono, na facilidade para adormecer, no número de despertares noturnos devido à dor, na intensidade da dor matinal e na rigidez ao levantar. Melhorias significativas geralmente são observadas dentro de 2 a 3 semanas de implementação consistente da técnica correta. As considerações importantes sobre esta correção do posicionamento noturno são fundamentais para garantir que pessoas idosas implementem a técnica de forma segura e eficaz. Primeiro, é essencial compreender que cada pessoa idosa possui características anatômicas únicas desenvolvidas ao longo de décadas de vida, e o que funciona perfeitamente para uma pessoa pode precisar de ajustes para outra. Fatores como altura, peso, presença de outras condições médicas, medicamentos em uso e grau de degeneração espinhal devem ser considerados ao implementar as modificações no posicionamento durante o sono.
Uma consideração crucial é que pessoas idosas com osteoporose severa ou fraturas vertebrais prévias precisam de cuidado especial ao fazer mudanças no posicionamento. Nesses casos, qualquer modificação deve ser feita gradualmente e, idealmente, sob orientação médica. O suporte lombar deve ser introduzido de forma muito sutil, começando com toalhas finas e aumentando gradualmente a espessura conforme a tolerância. Mudanças abruptas na posição de dormir podem causar desconforto excessivo ou até mesmo lesões em ossos fragilizados. Pessoas idosas que utilizam marca-passo ou outros dispositivos médicos implantados devem ter atenção especial com o posicionamento, especialmente se dormirem de lado. O travesseiro entre os joelhos não deve forçar uma posição que cause pressão sobre o dispositivo. Além disso, medicamentos como anticoagulantes podem aumentar o risco de hematomas se houver pressão excessiva em determinados pontos. Então, o acolchoamento adequado é ainda mais importante. A presença de outras condições, como apneia do sono, refluxo gastroesofágico ou problemas cardíacos, pode influenciar o posicionamento ideal. Pessoas com apneia do sono podem precisar manter a cabeça ligeiramente mais elevada, o que requer ajustes no alinhamento de toda a coluna. Aqueles com refluxo podem não tolerar estar completamente deitados, necessitando de uma elevação sutil de todo o tronco. É fundamental que essas condições sejam consideradas ao implementar as correções de posicionamento. As precauções e contraindicações específicas incluem evitar esta técnica imediatamente após cirurgias abdominais ou lombares recentes. O período pós-operatório requer posicionamentos específicos recomendados pelo cirurgião, e qualquer modificação deve ser discutida com a equipe médica. Pessoas com hérnias abdominais grandes ou não reparadas devem ter cuidado com a elevação das pernas, pois isso pode aumentar a pressão intra-abdominal e exacerbar a condição. Indivíduos com problemas circulatórios graves, como trombose venosa profunda ativa ou insuficiência cardíaca descompensada, precisam de avaliação médica antes de implementar mudanças significativas no posicionamento das pernas durante o sono. Embora a elevação das pernas seja geralmente benéfica para a circulação, em certas condições específicas pode haver contraindicações que apenas um profissional médico qualificado pode avaliar adequadamente. Pessoas idosas com demência ou outras condições cognitivas podem ter dificuldade para se adaptar às mudanças no posicionamento e podem inadvertidamente remover os suportes durante a noite. Nesses casos, pode ser necessário usar travesseiros maiores ou sistemas de posicionamento que sejam mais difíceis de deslocar, sempre garantindo a segurança e o conforto da pessoa. É fundamental procurar ajuda médica imediatamente se houver piora súbita da dor ciática, desenvolvimento de fraqueza nas pernas, alterações na sensibilidade ou problemas de controle intestinal ou vesical. Estes podem ser sinais de compressão nervosa grave que requer intervenção médica urgente. Também é importante buscar orientação profissional se a dor ciática for acompanhada de febre, que pode indicar infecção, ou se houver histórico de câncer, pois a dor ciática pode ocasionalmente ser um sintoma de metástases ósseas. Pessoas idosas devem procurar reavaliação médica se não houver melhora significativa após 4 a 6 semanas de implementação consistente da técnica correta de posicionamento. Embora muitos casos de dor ciática respondam bem às correções posturais, alguns podem requerer intervenções adicionais como fisioterapia especializada, medicações específicas ou, em casos raros, procedimentos médicos mais invasivos. O protocolo de implementação recomendado começa com uma avaliação honesta da configuração atual do sono. Tire fotos da posição atual dos travesseiros e da posição de dormir para ter uma referência visual. Implemente uma mudança por vez, começando com o suporte lombar por 3 a 5 noites, depois adicionando a correção do posicionamento das pernas. Mantenha um diário simples da qualidade do sono e dos níveis de dor para monitorar o progresso. Durante a primeira semana de implementação, experimente com diferentes espessuras de suporte lombar para encontrar a que proporciona máximo conforto. Na segunda semana, ajuste a altura da elevação das pernas conforme necessário. A partir da terceira semana, você deve começar a notar melhorias consistentes na qualidade do sono e redução da dor matinal. Se houver desconforto persistente
após 2 semanas, considere consultar um fisioterapeuta especializado em geriatria. Se este vídeo foi útil para você, por favor, clique no like porque isso me ajuda a entender que tipo de conteúdo realmente faz diferença na vida das pessoas que estão sofrendo com dor no nervo ciático. Seu like é fundamental para que eu continue produzindo conteúdo de qualidade especificamente direcionado para as necessidades únicas das pessoas da terceira idade. Deixe um comentário detalhado contando sua experiência com dor no nervo ciático durante a noite. Me conte há quanto tempo você vem sofrendo com essa condição, que métodos já tentou antes e, principalmente, descreva como você costuma se posicionar para dormir atualmente. Seus comentários não apenas me ajudam a criar conteúdo mais direcionado, mas também podem ajudar outras pessoas da nossa comunidade que estão passando pela mesma situação. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu publico regularmente conteúdo específico sobre tratamento natural de dor ciática para pessoas idosas, abordando as particularidades e desafios únicos que acompanham o envelhecimento. Você não quer perder essas informações valiosas que podem transformar sua qualidade de vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também sofre com dor ciática noturna, especialmente se essa pessoa tem mais de 60 anos. Muitas vezes, nossos familiares e amigos estão sofrendo em silêncio com essa condição, e informações como estas podem ser o início da solução que eles tanto procuram. Seu compartilhamento pode ser o gesto que mudará a vida de alguém querido. E conte nos comentários que tema sobre nervo ciático você gostaria de ver no próximo vídeo. Estou sempre buscando criar conteúdo que responda às dúvidas e necessidades reais da nossa comunidade de pessoas maduras que buscam soluções naturais e eficazes para a dor ciática. Sua sugestão pode se tornar o próximo vídeo que ajudará milhares de pessoas a encontrarem o alívio que tanto procuram.